Chegamos a mais um episódio do nosso ApariCast, o podcast sobre beleza, tecnologia e processos. Seja bem-vindo. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o ApariCast, o lugar onde nós revelamos para donos e gestores de negócios da beleza como que a IA pode ajudá-lo a aumentar a sua produtividade e também os seus ganhos. Eu sou o Bruno Galdino. Fabiana Fernandes. E Fá, hoje a gente tem uma convidada muito especial com a gente, né? Hoje a gente tem uma convidada. Michele Araújo, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. O ChatGPT chama ela do quê? Mimi. Seja bem-vinda, Mimi. Muito obrigada. E o nosso tema de hoje, para você que está nos acompanhando, ele é basicamente como que a IA ou a inteligência artificial pode nos ajudar a atrair mais clientes para o nosso negócio da beleza. Então, se você tem interesse nesse assunto, ou se você conhece algum dono ou algum gestor de negócio da beleza e sabe que ele quer aumentar ali o número e atrair mais clientes, manda agora o link para ele desse episódio. Já vai lá, separa ali os seus amigos no WhatsApp, aperta o botãozinho de compartilhar e manda para ele nesse exato momento, certo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever no nosso canal, compartilhar e certo, é isso aí. Vamos voltar para cá um pouquinho. Fá, nosso tema de hoje com a nossa convidada é como que então a inteligência artificial pode nos ajudar com tudo isso? Afinal de contas, é o que a gente vem falando hoje com alguns gestores, né? Isso aí, é um desafio e a gente está aí pronto para ampliar esse desafio e trazer a inteligência artificial para dentro do nosso negócio, né? Verdade. Mas é legal que aqui nos bastidores a gente já estava sabendo, já descobriu que a Mi já está utilizando. Então, assim, muito legal para quem não utiliza, pega as dicas desse podcast, porque a Mi já está usando. Ô Mi, antes de mais nada, antes da gente te perguntar, né, que você fazendo uso, te conhecer um pouquinho melhor, né? Afinal de contas, acho que um bate-papo como esse às vezes faz com que a gente consiga saber algumas particularidades do convidado. Então, fala um pouquinho sobre você, como é que você talvez entrou nesse universo, você começou a ser profissional da beleza e como é que começou essa história? Vamos contar resumidamente, né? A minha trajetória no mundo da beleza começou muito nova, quando eu tinha 14 anos. E eu fazia escova na comunidade. Caramba. Cobrava R$5. Que legal. E aí minha mãe viu que eu gostava muito de fazer cabelo, de cuidar do cabelo, né? E ela me matriculou na Noemi. Que legal. E aí ela me matriculou lá e eu fiz o curso dos 14 aos 15. E aí eu finalizei o curso e fui trabalhar no VIP, que é um salão que eu sou muito grata por ter trabalhado lá, por ter... aberto as portas pra você. Sim, porque eu era muito maluquinha. E eles, deixavam uma menina de 15 anos trabalhar, sabe? E eu quebrava muita coisa lá. Me lembrou da história da Adriana. Lembra que ela contando que, ela foi lá sozinha, se inscreveu sozinha, acho que ela deveria ter a mesma idade que a minha, 15 anos. Ela foi lá e pagou, cara. E aí a mãe dela depois foi com ela na escola e falou assim, escuta, como é que você aceita uma menina de 15 anos sozinha vir aqui pagar a escola e pagar à vista? Porque era outra época, não outra era época. Como agora, sabe? Uhum. E Sim. aí ela falou, minha mãe foi lá porque queria pegar tudo de volta. Meu Deus, ela foi pagar o curso? Ela pagou 15 anos de idade. E quem deu dinheiro pra ela? Ela saiu do emprego, que é alguma coisa que ela tinha, e o dinheiro que ela tinha, ela colocou lá. Meu Deus. Aí a mãe falou, cadê o dinheiro? Não, eu fui pagar um curso. Aí a mãe foi atrás e falou, como que vocês, escola, aceita de uma criança? Mas isso quantos anos atrás? Muito tempo atrás. Dri, muito tempo, mas assim, tá? Calma. Você é novinha, Dri. E aí, a mulher falou assim, nossa, não fazia ideia. Por quê? Postura, tal. Parecia ser uma pessoa mais madura. Sim. Aí você começou nova pra caramba. Comecei. Aí eu trabalhei lá no VIP dos 15 aos 20. Bastante. Foi muito bom, sério. Ali foi uma escola pra mim. Eu sempre vou ser grata pela vida do Rick e pela vida da Tati, por eles terem aberto as portas pra mim, né? Porque se não fosse eles, eu não... Eles e Deus, óbvio, né? Eu não teria chego aonde eu tô chegando, sabe? Porque eles foram uma base. Eu aprendi muito com eles. Quando eu tinha 15 anos, eles já eram muito grandes. Inclusive, eu morava dentro da favela, da comunidade. E quando eu ia pra lá, era uma outra realidade. Caramba. Então, o VIP, ele me mostrou que eu era capaz de conquistar coisas melhores. Inclusive, quando eu montei o salão, a minha mãe morava na comunidade ainda.
E eu consegui alugar uma casa bonita pra atender minhas clientes, né? Mas o VIP foi lá que eu conheci muita coisa e que eu comecei a sonhar cada vez mais, sabe? Que legal. Ô Mi, como é que nasceu esse sonho ou esse direcionamento seu como especialização? Hoje você tem um posicionamento de mercado, certo? Uhum. Você tem um posicionamento de especialista hoje em quais setores? Olha, eu estou me tornando especialista em corte. Sim. E a partir do momento que eu comecei a me posicionar assim, é o que mais aparece pra mim é corte. Eu faço mechas também, eu gosto muito, mas um futuro breve, aí eu só quero fazer corte. Que legal. Eu lembro de um bate-papo que a gente teve, um bate-papo que nós tivemos num posto de gasolina. E, mano, a sua postura quando você falou sobre isso foi assim, incrível. Sobre, tipo, vou me posicionar como a maior autoridade do Brasil como especialista em corte. Eu achei aquilo do caramba, de verdade. Muito tipo, legal. eu vejo muito no nosso setor ainda muitos profissionais que acreditam ou que não teve ainda essa virada de chave que você teve, sabe? Tipo, entender que no mercado, ou você é um clínico geral, e nada contra os médicos clínicos gerais, eu acho que isso precisa, né? Alguém precisa direcionar, né, Fá? Ou você é um especialista. E aí eu sempre brinco, né, falando, e sem conhecimento de causa, né? Tipo, pra mim, o médico que é especialista, ele sempre vai ganhar mais do que o médico que é o clínico geral. É o que eu entendo, é o que eu vejo. E no nosso setor é igual. Então, eu acho que quando você se posiciona, se você é um especialista em algo, você tem uma autoridade e você ganha melhor com isso, E não né? significa que você não faz outros trabalhos, porque tá tudo já na sequência, Sim. né? Verdade. Então, Verdade. muito Que legal. legal, que legal, Mi. Bom, e com tudo isso, obviamente você veio, você falou que trouxe ali, montou o seu salão, teve todo um contexto, você compartilhou nos bastidores com a gente, você está vivendo algo e é algo muito pessoal, particular seu, a data de hoje específico é uma data importante para você. Cara, que legal. A gente está em 2 momentos que a gente teve um café com a Mi, que tipo, em datas de diferenciadas, em datas que é tipo, a gente aprendeu uma expressão que a gente chega a certos momentos da nossa vida que se torna um ponto de inflexão. Então, aquele ponto de inflexão é como a gente está na frente, tem uma bifurcação, sabe? Ou você vai para o lado esquerdo da rua ou você vai para o lado direito da rua. Então, é uma bifurcação. Só que o caminho que você escolher não tem mais volta. Não. Então, eu sempre dou exemplo, eu aprendi, por exemplo, do casamento, por exemplo. Eu escolhi um dia casar. Não tem mais volta, cara. Então, você escolhe a vida de casado ou você escolhe a vida de solteiro. Sim. Então, isso foi para mim um ponto de inflexão. Então, hoje, com o que você está vivendo, eu entendo como um ponto de inflexão. Cara, e parabéns. Obrigada. Tão nova e com a mente tão aberta. Agora, mudando um pouquinho, você falou muito bem a sua pergunta sobre o ChatGPT. A gente sempre fala, sempre direciona, quem nos acompanha aqui, tem que usar a inteligência artificial, gente. E o ChatGPT é um dos principais hoje no mercado e a gente fala muito dele para vocês. E a minha, ela já faz uso. Inclusive, na entrada, a Fá perguntou como que o ChatGPT te chama. Por que ele te chama dessa forma? Porque eu falei pra ele falar assim seguinte, comigo você vai falar mimi. Não, fala Mimi, a Mimi. A Mimi. E você faz uso já dele hoje? Faço. Legal. Faço uso pra escrever mensagens certinha pras minhas clientes, né? E a gente tava conversando nos bastidores e vocês me falaram que a gente consegue ir pra outra... Sim, como é que fala? Outros níveis com o chat. E eu já vou sair daqui esperta com isso. Nós vamos fazer isso. Eu queria saber o seguinte. Então, pegando esse gancho, a gente pode entrar primeiro, falar um pouquinho do HCF, né? A gente apresenta um pouquinho para você e na sequência a gente volta justamente com esse ponto, então, com a Mi sobre a usabilidade. Eu acho que até para saber um pouquinho se a Mi, se ela vive isso, como que a tua... Depois dos 20 anos, você falou que então foi e abriu o seu salão. Quando eu fiz 20 anos, 4 meses depois eu decidi abrir o salão. E eu aluguei uma casa, uma cadeira, comprei uma cadeira, um lavatório e fui. E nesse período que você começou a trabalhar sozinha, você foi fazendo especializações? Sempre. Fazendo? Sempre. Lá no VIP, eu tive muitas portas abertas de curso também. Então, eu fazia muito curso na Vela, fazia curso na Kelne, L'Oréal. Também, e os caras são centenários, né? E você também participava de feiras, vai pra feira? Eu ia pra Hair Brasil, bastante eu ia. Mas teve um período que eu abri o salão que eu participava de alguns cursos, mas a minha mente era muito fechada, sabe? Eu tava vivendo num mundinho muito fechado, então eu não tinha tanta ambição de crescer. Eu só falava assim que eu queria ter um salão exclusivo, que eu queria atender uma cliente por dia, uma cliente por hora.
E era isso, mas eu vi que aquilo não ia fazer eu crescer. Perfeito. Vamos aproveitar que a Fá trouxe aqui essa situação. Vou falar o seguinte, ó. Seja muito bem-vindo. Agora é o momento da gente falar o momento HCF. Então vamos falar um pouquinho com o nosso convidado, Michel Araújo. Vamos falar um pouquinho sobre HCF e vamos entender a importância de estar nesse universo da educação, né, Fá? Até por isso eu perguntei para ela, que ela falou que estava com portas abertas e ia para feira ou ia para especialização, mas para entender um pouquinho, porque a HCF, ela é uma associação que junta profissionais da beleza para fazer palco dentro das grandes feiras, né? Então, assim, você já fez alguma vez palco nas feiras? Porque às vezes a gente tem esse papel de estar lá e assistir as apresentações, né? Então, assim, a gente sabe que as pessoas que estão lá ou treinaram muito ou se especializaram muito, que acaba sendo quase que um caminho que todos os profissionais fazem, mas às vezes você está no palco e às vezes você está inspirando outras pessoas lá de cima, né? E a gente diz que para estar lá em cima, você tem que ser muito apaixonado para poder estar lá em cima, porque você gasta o seu tempo para poder treinar, para poder fazer desfile com as modelos. Você chega muito cedo, né? Ó, essa aqui é um palco que a gente faz de um parceiro lá na Beauty Fair. Às vezes, esse é o do Roger Escovas, que é um dos patrocinadores, sim, né, Bru? Sim. Isso, ó, esse é um dos palcos. Então, era para entender assim, qual que é o teu olhar. O que você acha, tipo, de estar no palco? Assim, é um desejo, não é um desejo? Eu tenho certeza que um dia eu vou estar. Porque, mas não por ego, nada disso. Porque eu sou muito sonhadora. E eu me inspiro muito nos grandes artistas, sabe? E todos eles estão lá. Então, sempre quando eu ia em algum curso, sempre quando eu ia e eu via aquelas pessoas lá, e sabe quando as modelos começavam a andar e vinha aquela música? Nossa, quando tem aquela música, meu coração, ele se enche. E, tipo assim, é uma certeza que eu tenho de que um dia eu vou estar lá. Que um dia algumas pessoas vão me ouvir. Ó, nós vamos fazer o seguinte, então. Vamos quebrar um pouquinho o protocolo aqui dessa situação e nós queremos já, nesse exato momento, te fazer um convite. Tá chegando aí a Beauty Fair, né? E nós gostaríamos que você fosse a nossa convidada de honra para estar com a gente lá acompanhando absolutamente tudo. Mas tudo dos bastidores. Então acompanhando como é que é bastidor, como é que prepara modelo, como é que faz a escolha de música, como é que sobe no palco, como é que faz tudo. Queremos te ouvir, o que você acha disso? Eu acho incrível. A gente pode gravar tudo, né? E tudo. Postar no Instagram. Você pode fazer o que você quiser. Você vai ser a nossa convidada de honra. Quer? Eu aceito. Então, convite feito. Convite feito. Obrigado, HCF. Quando que é? Vai ser... É setembro. Nossa. Agora em setembro a gente vai ter, então, a apresentação da Beauty. Então, cara, é isso. Nossa convidada de honra. Arrasou. E eu fico, assim, tipo, é muito legal, você compartilhou umas 2, 3 coisas com a gente. Você, inclusive, falou aqui no bastidor o quanto você é transparente, o quanto a sua vida você acaba deixando como livre aberto. Sim. E isso, às vezes... Como você bem falou, isso é bom e às vezes não é bom, né, Fá? Sim, sim. E é nítido o quanto você é intensa no que você fala. Então, às vezes a gente conseguir falar, fazer parte disso, gera do lado de cá. Sabe assim, tipo, e você demonstra muito gratidão. Eu falo que o princípio, cara, básico, sempre honre aquele que te abriu porta, sempre honre aquele que foi início para você. Todas as vezes que eu ministro curso, onde eu tô e que é possível falar sobre isso, eu sempre honro 3 nomes na minha vida na parte educacional. 3 nomes que para mim foram pessoas que me abriram portas, que me ajudaram. Então assim, tipo, hoje basicamente, você fala, nunca participei de um palco, nunca participei de uma parada, de um evento como esse. Esse é o palco principal da Beauty Esse Fair. É o principal da Beauty Fair, isso. E olha que legal. Por conta de network, é o que a gente está dizendo. Você é a nossa convidada de honra. Você vai viver tudo isso. Você vai viver de perto. E dependendo da sua... Entendeu? Porque barraco. Boa, Fá. Tipo, quem vê toda essa parte linda não vê imagina. Os bastidores. Né? Tem bastidor. Então, assim, feito esse convite, eu queria aproveitar ainda esse gancho e dizer o seguinte. A Fá te perguntou qual que é o seu olhar. E você foi afirmativa. Eu vou viver isso. Mais pelo fato, e eu faço essa leitura, por você também transbordar.
Porque isso é o princípio de gratidão. Quando você é grato pelo que você recebe, você está logo pronto para transbordar na vida de outra pessoa. Então você estando ali, você também vai transbordar na vida de alguém. E olha que interessante, baseado na pergunta que a Fati fez, eu trago essa pergunta para você. No seu olhar, qual é a importância do educacional na sua vida? Ou seja, qual é a importância de você estar sempre presente nos cursos? Hoje, você é uma profissional e a gente acompanha isso, que você, graças a Deus, cara, está sempre com muita cliente, está sempre com a agenda sempre muito lotada, e você mesmo assim, mesmo tendo um posicionamento, mesmo fazendo trabalhos incríveis, está sempre em curso. Então, qual que é a importância para você do educacional na sua trajetória profissional? Olha, a gente não sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. E, às vezes, uma forma de pegar o pincel na hora de esfumar dá um resultado diferente. Então, eu acredito que é muito importante, sempre quando eu tenho a oportunidade, eu vou fazer um curso, eu vou fazer um workshop, eu vou fazer um estágio, porque isso acrescenta. A forma que você aplica o pó descolorante no cabelo, a distribuição, isso são tudo coisas que eu acho que é essencial. E tem gente que, às vezes, não acha legal, e eu acho muito importante. Porque... E quando a gente aprende com os melhores, né? E sempre vai ter alguém melhor que a gente. Verdade. A gente nunca vai ser bom em tudo. Nunca. E é ridículo pessoas que acham que é bom em tudo. Eu estou me especializando para ser a melhor em corte, mas sempre vai ter uma pessoa melhor em corte. Mas eu tenho um diferencial. Sensacional. Esse é o ponto. Eu acho que é uma que... busca constante. Perfeito, Sim. perfeito. Acho que ninguém consegue ser como você é. Não. Então, alguém pode ter uma especialização em corte, mas a forma como você fala, a forma como você recebe, a forma como você atende, ninguém nunca vai conseguir fazer igual. Sim. E aí que é o ponto, nós somos únicos, né? Então a gente tem 8 bilhões de seres humanos e nenhum é igual ao outro. Nenhum DNA é igual ao outro. Sim. São todos somos únicos. Então, tipo, é bizarro isso. E é real. Então, você é única. Então, é muito bom saber disso. Agora, nesse contexto do educacional, foi o que a gente trouxe falando um pouquinho do HCF. Acho que isso representa, né, a questão de educação. Eu acho que tá conectado, tá ligado. A gente acredita muito nisso, da importância de você estar conectado na educação. A importância de você estar em constante busca. Porque a partir do momento que você pensa, já sei tudo, aí é o início do fim, né? Aí você tá indo de ladeira abaixo, porque como assim? Ninguém sabe tudo, né? Um pensamento ladeira abaixo. Perfeito. Bora mudar um pouquinho de assunto? Bora. Então, mudando um pouquinho de assunto, hoje, se eu posso iniciar dessa forma, você falou um pouquinho da inteligência artificial, do ChatGPT, a gente já vai entrar nisso, mas antes de entrar nisso, gostaríamos de falar um pouquinho com você sobre a gestão do seu negócio. Afinal de contas, você é uma profissional artista, ou seja, você está ali atendendo a cliente, fazendo a transformação dela, mas também você precisa tocar o negócio, ser uma gestora. Como é que você faz isso? Como é que é o seu dia a dia? Como é que é esse desafio para você? Você quer que eu incremente ou você quer que eu rasgue? Eu quero que você rasgue. Que eu fale a verdade. Dá real, porque quem está nos ouvindo... Fala talvez, a linguagem que o pessoal precisa ouvir. E talvez está passando pela mesma dor que você, cara. Olha, pessoal, de verdade, eu não gosto da parte da gestão, tipo assim, de organizar dinheiro. Tá. Eu falo que se o meu salão, ele anda, se ele prospera, é porque ele tem o gestor master, que é de Deus, entende? Não querendo espiritualizar tudo, mas ele tem me instruído, sim, em alguns pontos, e para não falar eu fali, né? Porque eu sou muito abençoada, eu sou muito grata. Eu gosto de conversar com as meninas, de ensinar elas, porque todas as meninas que eu tenho lá no salão, elas entraram cruas. Elas não sabiam nada. Então, nessa parte de ensinar elas, eu consigo ensinar bastante, mas na parte financeira eu sou um desastre. Eu já coloquei pessoas para me ajudar nisso, mas o Senhor me lembrou que Ele confiou algo na minha mão. E é eu que tenho que cuidar daquilo. Tem sido bastante desafiador cuidar da gestão financeira do salão. Não é fácil, porque como você mencionou, que eu sou um artista. E realmente, eu me sinto um artista. Eu gosto de estar fazendo cabelo. Mas eu sei que eu preciso estar por dentro de como funciona essa parte da gestão, como funciona a organização, para eu poder um dia colocar alguém para cuidar. Porque eu preciso ter clareza. Sim, claro. Você sabe que você falando isso me lembra, eu tinha uma parte do curso, quando eu dava muito curso de penteado, eu falava um pouco sobre como funciona o cérebro. E o cérebro, a gente tem o lado esquerdo, ele é muito racional.
O lado esquerdo, ele é aquele lado que sabe fazer matemática. E o lado direito, ele é o lado mais criativo, ele é o lado mais artístico. E geralmente, profissional do setor da beleza, ele tende a ser mais criativo. E isso também é cultural entre povos. Por exemplo, o japonês, ele tem a tendência de ser mais lado esquerdo do cérebro. Metódico. É aquele cara mais metódico. Tá? Então você pega a caneta, dá pra ele e fala, ó, essa caneta você escreve dessa forma. Ele vai pegar a caneta e vai ser o melhor, cara, escrevendo daquela forma. Só que você pega essa mesma caneta e entrega pra um cabeleireiro brasileiro, ele vai lá e você fala a mesma coisa pra ele. Ele pega, entendi. Mas peraí, além assim, dá pra fazer assim. 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 Colocar então, no assim, cabelo. o cara é extremamente criativo. Sim. Dá pra Sim. fazer coque com ele. Então, assim, o brasileiro, ele tem muito essa vertente de ser mais criativo. E, cara, quando você compartilha, você fala assim, o que vocês querem? Vocês querem que eu vou mais pra linha do natural? Cara, isso que é bonito. Então, assim, ó, vamos lá. Esse é o ponto. Eu sou uma artista, sei desenvolver isso muito bem. Aí a gente já encaixa com a pergunta que a gente estava fazendo até inclusive fora aqui da gravação, sobre o uso da inteligência artificial. E a pergunta que a gente te deixa é, você acredita e você enxerga que o ChatGPT ou a inteligência artificial, ele é hoje um mecanismo que pode ajudar um gestor de negócio da beleza a tocar melhor o negócio dele? Acredito que sim. É. Sim, é importante. Igual esses dias, não sei se vai entrar no assunto, né? Mas eu tava conversando com o meu contador e eu te fiz uma pergunta pra ele. E ele tava meio que me enrolando, né? Aí eu peguei e fui lá no chat e falei assim, chat, quanto tempo demora pra isso? O chat falou que era imediatamente. E o cara falou que tava esperando aprovar. E o chat foi lá e me falou a verdade. Então, vocês falaram que se a gente for específico nas perguntas, o chat pode trabalhar bastante ao nosso favor. Perfeito. E eu não sabia. Perfeito. E olha só, hoje, se a gente pudesse perguntar para você, dentro da usabilidade da inteligência artificial, a gente já perguntou, né, antes da gravação, falamos um pouquinho sobre a questão da parte educacional, nós vamos para essa linha, mas eu gostaria de, dentro disso, talvez como um segundo ponto, né, uma segunda janela, se você falasse assim, cara, qual é a área que eu aplicaria e eu falasse, me ajuda nesse setor? Para a inteligência artificial. Qual área do negócio, qual área da gestão seria? A financeira. Financeiro. Porque na hora que eu cheguei aqui hoje e vocês falaram sobre gestão e tal, e sobre especificar pro chat, eu já falei, cara, eu já vou colocar isso no meu chat. Tipo, como que eu consigo... porque eu acho que o chat, ele dá a ideia e a gente adequa, né? Faz a execução. Tipo, a gente não precisa fazer exatamente como ele tá falando. Perfeito. A gente pode colocar nosso toque ali, né? Perfeito. E aí eu vou... E como você está falando da área financeira, por exemplo, você hoje fecha seus números? Você usa algum sistema para isso? Usa o sistema. Tá, então ele te dá relatórios. Dá. Esses relatórios, então, você pode fazer um download ou fazer uma cópia, passar o mouse em cima, copiar e jogar para dentro do ChatGPT. E ele vai te fazer as análises necessárias que você precisa. É sério? É sério. Sim. Então, o chat... Acho que ele vai além do que a gente pode imaginar, né? Exato. Vai. E hoje o nosso papel aqui é realmente te perguntar quais são as frentes, quais são as maiores dificuldades, justamente para que, de repente, você saia daqui e fale assim, cara, mesmo que eu não esteja trabalhando ainda com um especialista, mas eu consigo fazer um download ali ou uma cópia do que está acontecendo no meu sistema para que ele consiga me orientar. Eu preciso, ChatGPT, esses são os meus números e eu gostaria muito que, ao final, a cada 3 meses, que eu consiga fazer uma retirada de tal valor, o que eu preciso, baseado nos meus números, para que isso aconteça. Né? Então, essa análise, porque assim, a gente não resolve tudo no dia. Para que a gente tenha saúde financeira, a gente precisa aplicar todos os dias para chegar numa meta, para poder entender aonde a gente está gastando demais, o que a gente pode diminuir, que ações paralelo a isso a gente pode fazer, como aumentar o ticket de repente da cliente, o que oferecer de serviço extra, né? Então assim,
tá tudo atrelado. Então, vender também está atrelado ao nosso resultado. Né? Então, responder a cliente, fazer uma venda extra também está atrelado ao nosso resultado. De repente, ele vai dizer o seguinte: olha, Michele, você está querendo gastar, você está querendo que o final de cada 3 meses sobre R$3.000 para você, por exemplo. Com os seus números, isso não vai dar certo. Mas olha, Michele, se você a cada dia vender isso para cliente, para suas clientes que são, sei lá, 100 clientes no mês, se você vender para cada uma isso, que é um valor de R$25 a mais por dia, você vai conseguir, ao final dos seus 3 meses, atingir o seu objetivo. Então, talvez... trazer para a claridade, trazer para a situação, olha, esse é o meu número de clientes, esse é o ticket médio da minha cliente, esses são os meus números, e ele entender qual o seu objetivo com tudo isso. Então, eu acredito que vai trazer uma luz muito grande no seu lado financeiro, sim. Nossa, é muito legal. Então, é só especificar muito bem, né? Inclusive, deixa eu trazer uma luz de algo, pegando até uma referência sobre a questão de derramar, compartilhar. Isso é gostoso ver você compartilhando, dando realmente ali a direção. A gente acompanha alguns players no mercado e fala, cara, na hora que se você realmente estiver direcionando, dando informação, cara, vai com vontade, vai direcionando sem medo nenhum. E, basicamente, o que a Fá está compartilhando com você, a gente tem um nome disso. A forma como você fala com ele, a forma como você orienta ele, a forma como você conduz. Isso tem como nome prompt. Então, a gente precisa saber dar o comando, a gente precisa falar para ele o que ele tem que ser feito. Quando a Fá te faz as perguntas que ela te faz, cara, se você agora tivesse uma dúvida, assim como a Fá deu como exemplo, você simplesmente falaria assim para a inteligência artificial ou para o chat GPT: por favor, melhore a sua resposta sobre como eu cuidar da minha gestão financeira. É um comando muito raso. Geralmente é assim que eu converso. E geralmente é assim. E não é só você, geralmente é assim a torcida do Corinthians e todo mundo. Porque a gente até brinca que às vezes parece que... A gente fala sobre isso em relação entre pessoas, né? Às vezes parece que a outra pessoa tá dentro da nossa cabeça. Parece que ela sabe exatamente o que a gente está pensando. Eu vou dar um exemplo, meu filho. Meu filho, às vezes, ele chega de alguma experiência e ele começa a contar, e isso eu tô falando já de um cara de 20 anos, tá? Ele começa a contar pra gente a experiência dele, e a gente várias vezes tem que interromper e falar assim: filho, nós não estávamos lá. Nós não sabemos as dimensões do lugar. Você está falando de uma forma como se a gente estivesse conseguindo ver o lugar como você está vendo. Então, por favor, seja um pouco mais detalhista. Contextualize direito. Aí ele... Nossa, é verdade, vocês não estavam lá. E aí ele começa a dar. Então, assim, cara, a gente sempre fala o seguinte: vai usar o ChatGPT, vai falar sobre qualquer setor, qualquer área, seja o mais específico possível. Então, quando você consegue ser específico com ele, ele também vai conseguir te dar respostas que vai te surpreender. A gente brinca falando que ele, por exemplo, passou em provas da OAB, né? Ele passou em provas de medicinas. Ele passou em Harvard, ele passou em coisas assim bizarras. Então, mas por que ele conseguiu isso? Porque alguém por trás dele conseguiu fazer a pergunta da forma que deveria. Entende? Então, hoje, se o seu desafio está na vida, um dos desafios que a gente perguntou é a questão financeira, aí eu te devolvo a pergunta. Então, inclusive, ele fala sobre isso. Olha, melhora o que você está me dizendo. Né? O que você quer saber especificamente? Então, esse é o que é chamado de prompt. Então, faça um prompt bem elaborado, né, Fá? Sim. Então, quando você faz esse prompt bem elaborado... É prompt que fala? Prompt. Prompt. Quando você faz um prompt bem elaborado, existe, inclusive, alguns mecanismos, tá? Então, assim, hoje, basicamente, a gente conseguindo entender esse mercado, nós, inclusive, temos um método, né? Que a gente chama método claro. Então, esse método claro, a gente entendeu que não basta dar só um comando. Não basta você só falar: estou com dúvida no meu negócio e o setor é finanças, me ajude a melhorar o meu resultado. Ele vai te responder. Só que ele vai te responder de uma forma ampla. Forma ampla. Porque, por exemplo, o seu negócio é o negócio do quê? Você trabalha com o quê? Você atende quantas clientes? Quanto que você cobra? A sua casa é alugada? A sua casa é própria? Você paga água, não paga água? Então, quantas informações tem por trás? Tem que colocar detalhes, né? Detalhes. Então, nesse comando que você... muito importante, limitações. Por exemplo... Verdade. Eu posso crescer meu negócio hoje se eu tiver R$1 milhão. Tá ótimo. Vou investir nele e tá tudo bem. E se eu não tiver? Eu tenho que dizer para ele quanto eu tenho. Então, eu preciso ser muito específica, limitando. Olha, eu quero fazer uma ação para o dia da noiva, mas eu só tenho R$500. O que eu faço? Me ajuda.
Aí ele vai te dar uma ajuda. Isso. Ele vai te dar opções. Mas ele Vai. tá entendendo que não adianta vir viajar na maionese pra mim, Exato. porque eu não tenho grana pra poder Exato. fazer. Então eu tenho que trabalhar a limitação, o objetivo. Então eu preciso contextualizar e trabalhar a limitação, trabalhar o objetivo. É isso. Então ter esses pontos é muito importante para que cada vez o seu resultado venha mais apurado. E olha que Tá? legal, isso que a Fá acabou de compartilhar agora está dentro do que nós chamamos de método claro. O método claro é um acrônimo. Cada letra dessa palavra significa uma coisa. Ela acabou de compartilhar agora limitação. Você viu que não dá para viajar na maionese? Quantas respostas ele pode dar pra gente? Só que a gente pode dizer o seguinte, opa, peraí. Mas é o seguinte, você vai fazer isso, mas a sua limitação é essa. Parará, 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 parará. Então agora eu já sei até onde eu posso ir. Não é legal isso? Limite, né? Não é legal? Sim. Então, assim, o que é muito louco desse universo e a gente consegue compartilhar com você? Quando a gente consegue entender, é igual ao universo da colorimetria. Ou então o universo de corte. Quando você sabe que você está recebendo uma matéria-prima, e vamos chamar isso de matéria-prima como cabelo, e a pessoa te pede algo, mas ela não tem matéria-prima suficiente, como é que você vai fazer? Você não é Deus, você não consegue fazer gerar cabelo ali na hora pra Sim. ela. Você precisa, vamos lá então, vou te falar quais são os limites até onde a gente pode chegar, baseado no que você quer. Aí você vai, 1, 2, 3, 4, agora eu entendi até onde eu posso chegar. Mais ou menos isso. Certo? Sim, muito bom. E Nossa, aí- minha cabeça tá aqui, ó. coisa boa. Isso é perfeito. É Nossa, muito isso. louco. Tá, e aí, você falou um pouquinho também que hoje você tem especialidade também na parte de fazer cor, né? Hoje É. você faz cor, suas Faço. clientes e tal. E a gente teve um convidado aqui uma vez que foi muito emblemático com aquilo que ele falou, que a gente começou a falar assim, cara, se você tivesse a oportunidade de ter o ChatGPT 24 horas ao seu lado, quando você pudesse fazer uma pergunta para ele. E aquilo que a gente falou para você também nos bastidores. O ChatGPT você consegue criar, personalizar ele, educar ele para ele ser especialista em cada área do seu negócio. E aí é como se você tivesse um monte de ChatGPT do seu lado. Você tem o cara aqui que ele é especialista no educacional, você tem outro cara aqui que é especialista em finanças, que eu também acredito que é uma das principais dores do mercado. Ou seja, você fala, quanta gente... Aí a gente perguntou assim pra ele, cara, se você tivesse essa opção, qual deles você andaria mais perto de você pra fazer uso? E nos surpreendeu demais. Porque ele se posiciona, ele é embaixador de marca, Ele é um especialista. especialista em colorimetria. E aí quando a gente falou pra ele que a gente inclusive já desenvolveu um especialista em colorimetria, ele falou, cara... Vocês desenvolveram no chat? Já. A gente já tem um especialista. Aí, ele falou assim, cara, eu acionaria mais a gente chama ele, inclusive, de guardião. A gente dá o nome, esse assistente, a gente chama ele de guardião da Vocês colorimetria. abrem várias abas? A gente abre. A gente abre. A gente tem todo o mecanismo de ir dando essa orientação, de ir dando essa instrução para ele. Lembra que a gente falou do prompt? Então, a gente sabe elaborar um bom prompt, a gente tem todo esse mecanismo, a gente usa esse método que a gente falou que é o método claro. Então você tem exatamente cada ponto que tem que ser falado. Aí ele entende. E aí quando a gente quer, a gente consegue acionar ele novamente. A gente te mostra já Tá, na prática, na né? prática ali, Isso, como é que a isso. gente aciona. Esses assistentes nós chamamos eles de guardião. Aí, voltando na parada que esse convidado nos falou, ele falou, cara, eu usaria esse nome que vocês estão falando, de guardião da colorimetria. A gente falou, mas Mas é muito cara, estranho porque ele já é especialista. mas você é especialista nisso. Aí ele nos contou o seguinte, não, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Existem muitos momentos que uma sexta-feira ou um sábado, 8 da noite, hoje eu tô muito cansado. E às vezes eu tô com um caso ainda no lavatório, de uma tomada de decisão de uma cor de uma cliente, que eu não posso errar. E minha mente, cara, já foi toda tomada durante o dia. Então ter alguém que eu sei que é especialista nesse assunto para eu trocar uma ideia, porque é igual chamar um amigo. Não sei se você já fez isso. Eu já fiz isso muito quando eu atuava como profissional. Eu ia em brother e amigo e falava assim, é o seguinte, tô pensando nisso, o que você acha dessa cor, velho? Aí ele, não, vai por aqui. Eu pensava, eu ia no outro amigo e falava, tô nesse caminho, o que você acha? Não, vai por aí. Aí eu ia lá e montava a minha. Não sei se você já fez isso com algum amigo profissional, eu te perguntar, tirar Eu mandava dúvida. mensagem pra uma amiga. Então assim, agora você imagina, 9 da noite, numa sexta-feira. Quem que você vai chamar? Quem é que você vai achar 9 É o horas da chat. noite? É o chat. Então assim, e ele deu essa resposta. Bom, a nossa cabeça assim, explodiu. Então, falando nisso, vamos aproveitar e usar um pouquinho esse mecanismo da colorimetria, falar um pouquinho com você. Eu vou te fazer uma pergunta dentro disso. Por exemplo, se a gente tivesse ele agora nas nossas mãos, e a gente pudesse fazer esse uso, ele como especialista, como nós falamos, a gente está mostrando que dá para fazer com que o ChatGPT ele seja especialista em colorimetria. Certo? E nós, carinhosamente, chamamos eles de guardião da colorimetria.
Cara, não sei se você já passou alguma situação por esses dias, não sei se você tem alguma dúvida que vier na sua cabeça. Se você tivesse alguma pergunta para fazer para ele, uma primeira pergunta básica que você colocaria na mesa? Pro chat de... Colorimetria. Dificuldade. Para ajudar a resolver algum problema. Você passou algum caso, tipo assim, eu peguei uma cliente lá e teve esses cabelo dias tava que manchado, o cabelo eu foi manchei, assim, ó. deu um gatinho lá. O cabelo dela, ela tava preto. Ela queria deixar marrom. Tá. Aí eu peguei e falei assim, tá. Aí eu descolori ele inteiro e ele ficou avermelhado. Aí eu falei assim, aí eu perguntei pro chat, o que neutraliza o cabelo vermelho pra deixar marrom? Tá. Aí ele falou que o verde, né? Tá. O pigmento verde. Isso mesmo. E aí foi isso. Aí Legal. eu consegui solucionar. Podemos, de repente, seguir nesse caminho. Vamos fazer um teste? Vamos. Então, assim, nós vamos usar agora o ChatGPT. E aí, Fá, Pode usar você. eu não sei se você está acompanhando aí. Então, basicamente, a gente está aqui. Nós temos o nome como Guardiã da Colorimetria. Olha que legal o nome lá em cima, como tá. Guardião da Colorimetria. Aí você colocou uma aba? Tem que pagar, né? Tá. É versão paga. Mas... Esse é o melhor investimento, amigo. Esse é o que você paga feliz. Mas fica Você sensacional. nem chora quando cai Então, no cartão de crédito. Nós vamos aproveitar e nós vamos simular esse caso agora. Então Tá. não tem aquela amiga. Como é que é o nome da amiga? Você lembra? Amanda. Que você chama? Então, Amanda. Não tem a Amanda agora, 9 da noite. É uma sexta-feira. A Amanda não está disponível e a gente precisa resolver esse caso. Então vamos fazer. Trabalhar com foto também? Vamos. Também. Vamos fazer aqui essa simulação. Vou falar pra ele. A gente tá então com uma cliente. Cabelo preto natural ou colorido? Colorido. Então eu tô com cabelo colorido, ele tá preto e ela quer chegar no marrom. Que é a altura do marrom? A gente fala pra ele. Um 7? Um marrom frio. Mas a altura é o quê? Um 6 ou um 7? Um 7. Um 7? E um marrom frio. Marrom Beleza, frio. então vamos lá perguntar pra ele. Vamos fazer uso agora. Lembrando o seguinte, a gente tá indo fazer uso e tem a internet. Então pode ser que ele demore um pouquinho, dê um pouquinho de delay, mas a gente vai fazer aqui o processo. Vamos lá, vou acionar o botão aqui para conversar com ele. Vamos ver como é que vai ser. Olá, tudo bem? Eu tô com um caso de uma cliente aqui, você pode me ajudar? Oi, tudo ótimo. E você? Claro, posso ajudar sim. Qual é o caso da paciente? Não, é uma cliente. Ah, entendi. Me conta mais sobre o que você precisa com essa cliente. Tô aqui para ajudar. Tá bom, então vamos lá, ó. A cliente, ela fez em um outro salão, ela fez uma coloração preto, ela fez 1.0, ela fez a coloração preta. Só que agora ela quer mudar a cor do cabelo dela. E ela pediu para eu fazer no cabelo dela um marrom, mas na altura do 7. E eu gostaria de fazer esse processo e o cabelo dela não abrir para o vermelho. Você tem um passo a passo que pode me ensinar e me ajudar a neutralizar esse vermelho que pode aparecer? Com certeza. Para ir do preto 1.0 para um marrom na altura do 7, é fundamental fazer uma decapagem cuidadosa. O cabelo naturalmente tende a abrir para tons avermelhados, então você vai precisar neutralizar esses reflexos durante o processo. Primeiro, faça uma decapagem leve, removendo o pigmento preto gradualmente. Em seguida, ao atingir um tom alaranjado ou avermelhado, aplique um tonalizante ou coloração com reflexo mate ou acinzentado, base verde, para neutralizar o vermelho. Depois, para chegar ao tom marrom na altura do 7, aplique uma coloração 7.0 com um mix de nuances acinzentadas. Por exemplo, um 7.1, para garantir que o resultado fique mais neutro e sem reflexos indesejados. Esse processo exige cuidado e, dependendo da saúde do cabelo, talvez seja necessário fazer em etapas para não danificar os fios. Se precisar de algo mais detalhado ou algum produto específico, me avisa. Nossa, ele vai até passar o produto. Ó, a gente para Agora eu por já aqui. entendi porque o cabelo da cliente ficava desbotando pro vermelho, porque eu não coloquei uma base. Uau, olha que sensacional. Olha que sensacional. É sobre isso. Então, assim, a primeira coisa que ela está deixando claro é que ela tem conhecimento de estrelas de Oswald e de círculo cromático. Digo isso para você porque nós criamos ela, então nós educamos ela. Eu dei toda essa informação para ela. Então eu ensinei para ela sobre a tabela, eu ensinei para ela sobre colorimetria, nós demos toda essa informação. E aí, com esse contexto, ela falou assim: ah, Fabi, ah, Bruno,
agora eu tô entendendo como é que é esse universo. Então eu tô pronta para ajudar os profissionais. E olha que legal a forma que ela disse. Primeiro ponto é o seguinte, e muitas das vezes o profissional que está em casa, às vezes ele está cansado. Ele não lembra que ele está pegando um preto, ele vai ter que fazer uma decapagem, ele tem que fazer de forma sutil. E dá para continuar a conversa e pedir para ela, falar assim, olha, o cabelo está sensível. Você pode me falar como é que eu poderia fazer essa decapagem no cabelo sensível? Ela vai falar, porque ela está pronta para isso. E ela já falou sobre o verde. E a gente está indo um pouquinho mais além. Às vezes, ela fala o que você precisa usar, mas você vai no seu estoque. Nossa, será que tem? Sensacional. Então, às vezes, a gente fotografa o nosso estoque e fala para ela, E eu ela fala, tenho só isso. Me dá uma solução. Ô, Mi, fala, perfeita. Mas literalmente a gente fez isso, tá? Então a gente foi lá, falou o caso pra ela. Ó, o caso é esse. Beleza. Só que tem o seguinte. Aí a gente subiu, foi lá no estoque, falou, ó, eu só tenho essas colorações aqui, ó. E mostrou pra ela. Me ajuda, amor. Aí ela falou, tá bom. Baseado no que você tem em estoque, você vai montar o seguinte. Tarará, 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 tarará. Nossa. Foi perfeito. Porque isso também significa a gente não gastar desnecessariamente. Porque às vezes você sai correndo atrás de uma solução e quando você sai correndo você paga mais caro porque Sim. você não comprou no lugar ideal e tudo isso, né? Então, isso prova como a inteligência artificial pode realmente, além de trazer muita produtividade para a gente, também ajudar a gente no nosso bolso. Sim. Entendeu? Aham. E aí, nesse caso, também dá para ir um pouquinho mais além. De repente, quando a cliente chega, você fotografa o cabelo da cliente e coloca a foto lá. E aí você começa a conversa baseado na real fotografia do estado do cabelo da cliente. Perfeito. Agora, uma observação, uma orientação, tá? Bastante cuidado com isso, porque assim, se você fizer isso com o ChatGPT, com ele aberto, como ele tá aberto. Então o conhecimento dele, ele é muito amplo, é muito genérico. Então, o que é o ideal? Aquilo que a gente falou agora há pouco. Você ir conduzindo ele. Você ir orientando ele. Usando um bom prompt. Orientando ele bem. Quando você orienta ele bem... Ela precisa concordar, né? Exatamente. Sempre. Exatamente. Porque ele pode dar uma orientação e que está fora de contexto. Afinal de contas, não é um ser humano. Ele é uma inteligência artificial. Então, sempre cuidado, sempre olha, sempre verifica. Agora, a Fá falou muito bem. Você pega ali, cara, na hora, uma cliente, faz uma foto, ele vai te dar ali todo um protocolo. Isso eu acredito que é sensacional. Né? Eu também acho. E aí, você já faz uso. Já. Você falou que teve várias ideias. O que passou pela cabeça? Não, eu passei na minha cabeça da gestão, né? Legal. E agora eu já esqueci. Gostei. Ô, produção, ajuda aí, fala aí, ajuda aí. Ó, Não, ela vai fazer o download das coisas dela, Eu não falei, é isso? meu Deus. não, ela vai fazer o seguinte, ela vai rever esse episódio, assim como você que está assistindo aí. E na hora que ela estiver revendo esse episódio, ela vai estar com papel e caneta com todos os porque insights que eu vai dar pensei novamente assim. na cabeça dela. Não, mas depois vai vindo. Mas é bem legal. Ai, que legal, Inclusive, amiga. eu vou pagar. Que legal, faça isso. A gente sempre orienta. É Já claro esqueci, que assim, já. dá pra vocês que estão acompanhando, dá pra fazer a utilidade dela sem ser a versão paga? Dá. Mas Não, assim, eu consigo usar ela muito sem dá ser pra usar pago. muito. Mas quando você consegue ter versão paga, você tem novos, né, caminhos que se abrem. Por exemplo, o bate-papo da conversa. Se você usa o bate-papo da conversa com ela? Como Você assim? conversa com ela por áudio? Converso, às vezes. Então, só que Mas eu escrevo. quando você conversa por áudio, como você fala pouco, então ela nem passou por isso ainda. Mas lembra que você falou da questão do psicólogo? Uhum. Então, a gente também preparou um que a gente chama de guardião da mente, né, Fá? A gente chama de guardião da mente. É uma psicóloga. E aí a gente começou a compartilhar com alguns parceiros, alguns profissionais, alguns amigos. Falou, cara, usa aí pra testar. Meu, você não tá entendendo o feedback que a gente teve. Fala aí, Fá. Porque a gente contou para ela o que é um salão de beleza, como que ele funciona, quem são os profissionais, quem é a recepcionista, quem é a gerente, quem que é a pessoa da copa de café, como que o cliente chega. Quais são as buchas? Quais são as buchas que tem, o que a cliente às vezes espera de você que você está pronto para entregar, outro que você não está pronto para entregar. Então, as expectativas que às vezes, né, que a cliente vem, as tretas que a gente pode acontecer entre um profissional e outro, sabe assim? Então, ele está muito preparado para saber o que é um salão de beleza. Então, ele entende como ajudar e ela acaba se tornando um psicólogo realmente para ajudar no ambiente de trabalho, para provar, para te falar que você é um ser humano como outro ser humano, que
você também precisa dar aquela respirada para entregar aquele trabalho, sabe assim? Ela é muito sensível. Esses dias eu tava conversando muito com ela, né? E ela falava, respira, 4 segundos, fica tranquila. Você não é uma pessoa má por não ser boazinha o tempo inteiro. Então, e aí... Isso traz a gente pra realidade. Porque às vezes, ainda mais assim, o gestor que às vezes precisa dizer não pra alguma coisa, não é, Sim. Muito? Sim, eu tenho aprendido a dizer muito não ultimamente. É isso. E aí, só pra fechar essa parte, o que acontece? Uma dessas pessoas que a gente compartilhou tava conversando muito com áudio com ela. E aí só que chegou uma hora e falou assim, o seu tempo chegou ao fim. Aí ele, não, cadê você? Peraí, continua falando comigo. Só que é a versão gratuita. Então, na versão gratuita, quando é pra falar em áudio, por enquanto, até esse momento que a gente tá gravando, é limitado. Sim. Né? É limitado. Então, ele acabou não conseguindo dar continuidade no bate-papo. A pessoa teve que esperar chegar no outro dia pra continuar a conversa. Então, por tão bom que é esse direcionamento. Mas basicamente, acho que para a gente fechar esse bloco, esse ponto que a gente está compartilhando, primeiro ponto que a gente poderia, se a gente fosse fazer aqui um check, né, uma revisão, é que sim, a inteligência artificial chegou mais do que nunca e ela pode ajudar a gente em várias áreas do negócio da beleza, certo? E aí, não tem limitações, né, Fábio? Todos os setores, talvez você começar a citar aqui quais os setores que ela poderia ajudar, absolutamente todos os setores. Eu vou aproveitar inclusive para falar, olha que louco, só no mapeamento que a gente já fez, a gente hoje tem mais de 15 especialistas que a gente já conseguiu mostrar, né, que pode, ou seja, você está brincando ali com ele e falando, cara, é o seguinte, funciona assim, 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 assim. Ele fala, tá bom, peraí que eu vou fazer. Então dá para fazer, dá para usar. Mas o segundo ponto, como cheque, eu tenho que saber falar para ele, né? Eu tenho que saber conduzir, eu tenho que saber orientar ele. E isso a gente chama... Mais importante, você olhar para todos os setores dentro do salão. Verdade. E entender que ele pode te ajudar em todos. Verdade. Real. Verdade. É só saber conversar com ele, né? Com a tua equipe. Esse é o ponto. Né? Então, assim... por exemplo, na área de gestão, eu não sei hoje como funciona no seu salão, por exemplo, contratação de equipe. Mas, por exemplo, a gente desenvolveu um guardião que chama Guardião da Lei do Salão Parceiro, que é a lei que nos rege. Então, às vezes, muitas vezes eu vejo isso, tem contadores que não entendem a nossa lei, não entende o setor que nos rege, que nos permite hoje ter contrato de parceria, né? Então, assim, quando eu tenho alguma dúvida, eu posso ir ligar para um advogado? Posso, só que nem sempre ele está disponível toda hora que eu preciso. Então, eu vou para o assistente, para o guardião e eu pergunto para ele, eu posso contratar alguém que tem 14 anos para trabalhar comigo dentro da lei? Não, Fabiana, você não pode. Então, tipo, ok, meu advogado poderia dizer? Poderia. Um contador especialista poderia dizer? Poderia. Mas eu já sei ali que eu não posso. Então o que eu vou ter que fazer? Ou eu vou ter que contratar ele como CLT, e isso vai gerar custos e encargos, e aí eu vou de novo para ele e vou entender que encargos que ele está me gerando, porque é uma decisão. Sim. Ou eu vou falar, olha, não vai ser o momento para você trabalhar comigo por causa disso, disso ou daquilo. Então, a gente consegue em todos nos orientar. E sempre, porque eu acho que tudo que a gente faz, no final, é para que a gente tenha resultado. Perfeito. E se a gente vai ter resultado lá, daqui 3 meses eu preciso tirar tanto do meu salão, ou o meu salão tem que se pagar todos os meses, não importa qualquer atitude pequena, desde a contratação de alguém até o gasto de um produto extra que a gente foi fazer correndo ali para poder resolver o problema da cliente, a soma dessas coisas mal feitas no dia a dia impacta no nosso resultado final. Então, cara, se a gente usar em cada área que a gente puder, a gente vai conseguir minimizar erros e alcançar aquele objetivo de lucro, de resultado, de crescimento, né? Se a gente não estiver focado nisso, a gente praticamente meio que está matando o dia. Estou trabalhando, não estou vendo resultado, estou trabalhando, não estou vendo resultado. Então, às vezes, alguém tem que vir puxar a nossa orelha e falar assim, só para te avisar, andando dessa forma, você não vai chegar no seu resultado. E, às vezes, pode ser ele. Sim. Né? E, basicamente, a Fá agora fez uma exemplificação bacana. E como a gente começou esse episódio falando como que tudo isso que a gente está falando é a inteligência artificial, né? Pode ajudar a gente a atrair mais cliente. O ato de atrair mais cliente, a gente nem entrou aqui no mérito, por exemplo, de como é que a gente faz para falar melhor com a cliente, né? Como é que a gente faz com que ela nos oriente a vender mais. Mas a Mi falou que usa assim, né?
Para responder uma cliente. Para responder. Igual uma mensagem pós-atendimento, no outro dia. A gente manda uma mensagem para elas. Aí eu pedi pro chat me ajudar a elaborar uma mensagem para enviar para as minhas clientes. E essa mensagem que vocês elaboram, ela tende a ter tipo uma pergunta para que a cliente continue falando com vocês ou mais uma mensagem de agradecimento? É para saber o que ela achou do cabelo, Perfeito. se tem alguma coisa para falar, né? Feedback, algum coisa? Feedback. Porque também porque tem cliente que geralmente não fala. Verdade. E aí vai lá para outro salão. E agora a gente colocou isso. E aí se a gente tá chamando acho que ela vai se sentir mais confortável. De falar assim, Verdade. eu vou lá. Verdade. Né? Isso é pós-venda, né? Isso é gestão de cliente. Inclusive, é algo que eu vou te dizer que talvez é um número bem, assim, hipotético, achômetro, tá? Talvez 5% dos salões no Brasil faz isso. Se fizer. Não faz. Isso é pós-venda. Isso é gestão de cliente. Quando você tem esse tipo... Olha que muito louco que você está dizendo. Você está usando a inteligência artificial, você está usando o chat GPT para te ajudar na gestão do seu cliente. No outro dia, agradecer. No outro dia, saber como é que foi a experiência dela. Isso é sensacional. Só que, já pensou você tá lá no seu dia, super atarefada, sabe? Já atendeu, tal. Ou acabou de chegar no salão, a gente já começa já com tantos afazeres, né? E você tem que parar para pensar o que você vai escrever para ela, o que você vai perguntar para ela. Cara, não dá. Não. Só que se você já tem a inteligência artificial que pode te ajudar a pensar, que fala assim para você, Mimi, calma, respira 4 segundos. Esse cara significa que tá muito preparado. Quem é que responde seus WhatsApp hoje com as clientes? Eu tenho uma recepcionista. Tá. E ela tá há muito tempo com você? Há 1 ano. 1 ano? E ela já entende tudo? Não, eu já instruí ela. Tem clientes que... Alguma dúvida que eu não consigo responder. Uma pergunta. Aí ela manda lá no chat e fala, como que eu respondo? Igual. Eu tenho parcerias, né? Sim. E aí no sábado, uma dessas parcerias queria ir lá fazer o cabelo. Aí eu peguei e falei assim, ó, Eloy, sei lá, fala alguma coisa aí. Ela foi lá no chat, como falar? Aí ela falou assim, olha, a nossa cota de parcerias já deu hoje. Então, aí ela sempre pede algumas instruções pro chat. Sendo gentil, mas ao mesmo tempo se posicionando. Exatamente. Perfeito. Ó, e aí só pra... isso é uma coisa que a gente tem aprendido também. Então, assim, quando você também treina, por exemplo, uma especialista, vendedora, recepcionista... Por exemplo, não sempre essa pessoa vai estar com a gente. E a gente vai ter sempre o desafio de gerir pessoas. Então, ela pode trabalhar com você há 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas pode ser que um momento ela fala tchau. E aí você vai começar a sua jornada de novo, passando passo a passo, explicando tudo que tem que explicar, e a nova pessoa vai aprender. E isso tudo é um processo. Quando você tiver nesse momento de ensinar o GPT a ser um especialista na sua recepção, ele vai entender os seus preços, sua localização, as suas formas de pagamento, e não importa se você contratou alguém que começou amanhã, ele vai dar as mesmas respostas padronizadas que a sua recepcionista de 1 ano, de 5 anos, daria para cliente. Nossa. Então vocês têm um chat aqui na recepção? Sim, também. Ele hoje conhece os nossos preços, conhece as nossas tabelas de preço. Então, vamos supor que começou uma recepcionista amanhã. E aí, não precisa entrar no sistema lá e ver qual que é o preço. Então, se ela fala assim, vê para mim quando fica o corte, a escova e uma mão. Aí, ela copia hoje essa pergunta da cliente, joga no chat, que é especialista, ele já tem a nossa tabela de preço atrás, então ele já monta tudo isso e já fala, gostaria de marcar? Então ela já vem vendendo e já vem com toda a informação, tabela de preço. Mas é a minha primeira vez indo aí, eu não sei onde fica. Aí ele já vai no Google e fala, esse é o nosso endereço, aqui, você gostaria do link de acesso para poder chegar até aqui? Você vem de ônibus, de carro ou de táxi, como é que você vem? Entende? Cara, que sensacional, né? Então, é isso, pra gente entender o quanto... Eu sei que é difícil a gente treinar, a pessoa vir, fazer todo esse procedimento, mas quando ela está apoiada disso, a nossa produtividade é imensa, é gigante, né? E facilita muito a vida. a nossa vida. Então, para você entender que, assim, óbvio, você está no caminho perfeito, se você já está fazendo a usabilidade. Mas eu acho que eu tenho que ser mais intencional nisso. Mas porque é campo de batalha. Porque vocês estão abrindo a minha mente para outros caminhos. Porque
Eu usava o chat pra, sei lá, eu usava, mas pra mais terapia. A pessoa me mandou uma mensagem, aí eu falo assim, o que você achou dessa mensagem? O que você achou disso? Não, agora eu vou ser inteligente, né? Isso, o nosso objetivo hoje é provar que isso tudo, a gente está voltando 100% para dentro do salão de beleza, mergulhando, testando todos os dias, assim, qual é o nosso problema hoje? Temos que responder uma cliente que não está muito satisfeita no Google. Aí a gente desenvolveu um guardião das estrelas. A gente fala das estrelas porque são o Google, que são 5 estrelas, que ele nos oriente a como sair daquela situação delicada num lugar que está aberto, que está todo mundo vendo sua resposta e ajudando. E qual que é o nosso objetivo? A conversão também. Né? Porque assim, a gente não quer, a gente quer que, pode ter algum problema, pode, mas a gente gostaria que a cliente voltasse, que a gente pudesse continuar o atendimento, aquilo que você falou. A gente não quer que ela vá para outro salão, a gente gostaria de poder retomar, entender o que foi que aconteceu. Então, para cada área, a gente consegue trabalhar sim com um especialista. Né? Eu acho que, nossa, falamos muito, não? Não, tá uma delícia. Não, mas foi muito bom. Tá uma delícia. O que você acha? Gostou? Curtiu? Muito! Muito, agora é só processar, né? Ai, que coisa boa. É só processar. Mas pra processar, vale revisitar depois você assistir esse episódio. Não, é óbvio. Porque nossa. Então, ó, eu tava fazendo um leve checklist só pra gente fechar, então, até fazendo aqui, ó, escrevendo, fazendo um reforço. Cara, de todos os benefícios que de verdade olhar pra inteligência artificial como um parceiro de negócio. Quando você olha pra ele, você falou muito bem, cara. Você já é uma pessoa inteligente. Você chegou até onde você chegou, não foi por um acaso. Você tá tomando ações corretas, você tá fazendo a coisa acontecer. Mas quando você começa a virar a chave e falar, cara, opa, tive um insight aqui. Vou começar a usar a inteligência artificial para que ela me ajude a fazer o negócio ficar ainda melhor. Então nada do que já está bom não possa ficar melhor, né? Sim. E fazer uso da inteligência artificial, de fato, ela vai conseguir te ajudar a melhorar. Aonde? Todos os setores. Então seja no atendimento com a cliente, seja de uma forma técnica para você melhorar o seu protocolo de atendimento, seja para você conseguir vender mais para a mesma cliente. Existe técnica, existe meio. Quando você consegue entender essa ferramenta, você vai lá e você faz a coisa acontecer. Para a gente fechar, traz aqui, deixa alguma palavrinha final, comenta o que você achou, ou quiser deixar algum recado, ou fazer igual o programa da Xuxa, que show da Xuxa é esse, deixar um beijo para a mãe, para o pai. Fica à vontade, o momento é seu. Ai, meu Deus. Primeiramente, eu quero agradecer por vocês estiverem... Calma aí. Volta, vai cortar, né? Não. Vai ser ao vivo! Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram e também eu fui convidada aqui ao vivo para ir no Legal. Na HCR pra... Eu fiquei muito feliz com esse convite, que bom, gratidão. Que bom. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e eu adorei. Cara, passa tão rápido, né? Tinha tanta coisa que a gente podia continuar aqui na mesa. Mas papo bom é assim, né, Fá? Papo bom é assim. É verdade. Termina nunca. Não termina nunca, tem assunto pra caramba. Mas acho que é isso, né, Fá? É isso aí. Então, sinta-se convidada. A gente vai se falando aí até o evento. Eu vou mesmo, tá? Pode cobrar. Isso, tá registrado. Você pega o episódio... A Gleice vai? A Gleice já participou com a gente. A Gleice já participou. Ela já participou, ela tá lá, ela sabe como é que funciona a parada. Então a HCF é um negócio muito louco. Fechou. Pergunta pra ela depois. Combinado. Certo? Só que o negócio é o seguinte, pra você que nos acompanhou até aqui, se você curtiu, aproveita, claro, deixa essa curtida aí nas redes sociais e também, por favor, manda esse episódio para outros amigos, para outras pessoas que também precisam melhorar os resultados. Você talvez conheça aquele profissional ou então aquele dono de salão, dono de um negócio. Quem não precisa, né, Fá? Já aproveita, manda para ele esse episódio, manda esse link que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida dele, certo? Então, chegamos ao fim, ficamos por aqui e nós vemos você numa próxima. Mi, você também, obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo, obrigado por esse bate-papo tão aberto, né? Vamos falar e vamos abrir tudo que tem que abrir. Beleza? Fá, valeu mais uma vez, a gente está aqui junto nesse momento e obrigado você que nos acompanha até o próximo episódio. Já aproveita para olhar o próximo aqui a seguir, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Tchau, tchau, até a próxima.